O tema é complexo e urgente. A grande reviravolta geopolítica que está redesenhando o mapa da África é uma história de poder, economia e as vidas de milhões de pessoas que estão em jogo. Fiquem comigo até o final para entenderem como as peças desse xadrez global estão se movendo. Vamos começar pelos Estados Unidos e a Lei de Crescimento e Oportunidade para a África, mais conhecida como AGOA. Por mais de 2 décadas, essa lei foi uma ponte comercial, permitindo que produtos africanos entrassem no mercado americano sem tarifas. Era uma via de mão dupla. Os Estados Unidos da América ganhavam influência e acesso, enquanto nações africanas desenvolviam suas indústrias. Mas agora, o cenário mudou. Washington está reavaliando seus parceiros, e países como Uganda, Gabão, Níger e República Centro-Africana foram excluídos. A justificativa: preocupações com direitos humanos e a falta de progresso democrático. Essa decisão, no entanto, não acontece no vácuo. Ela reflete uma mudança maior na política externa americana, que parece estar se afastando do seu papel de polícia do mundo. O foco agora é mais pragmático, concentrado em conter a influência de seus grandes rivais, principalmente a China e a Rússia. A África, nesse novo tabuleiro, torna-se um campo de batalha estratégico, onde a lealdade de cada nação é disputada, e a exclusão do AGOA funciona como uma ferramenta de pressão, um recado claro: ou vocês estão conosco, ou enfrentarão as consequências. E que consequências? As repercussões econômicas dessa virada são duras e imediatas. O comércio exterior de muitos países africanos está despencando. Indústrias que levaram anos para se consolidar, como as têxteis, agrícolas e manufatureiras, sentem um impacto direto. Pensem no Lesoto, um pequeno país cuja economia é quase inteiramente dependente das exportações para os Estados Unidos da América, com a possibilidade de tarifas subirem quase 50%. Estamos falando de uma asfixia econômica em câmera lenta. É o sustento de milhares de famílias que desaparece. Na África do Sul, a situação é igualmente alarmante. A indústria têxtil, que emprega milhares de pessoas, está sob forte ameaça. Mais de 35 mil empregos estão na corda bamba. Imaginem o efeito dominó: fábricas fechando, desemprego em massa e instabilidade social. O AGOA não era apenas um acordo comercial, era uma linha de vida, um pilar para a estabilidade econômica de regiões inteiras. A sua suspensão não é apenas um número numa planilha, é uma crise humanitária se desenhando no horizonte. Enquanto os Estados Unidos adotam essa postura mais dura e seletiva, um outro gigante global avança para preencher o vácuo deixado. A China não está apenas observando, está agindo com uma estratégia agressiva e muito bem definida. Pequim oferece exatamente o que muitos líderes africanos desejam: parcerias sem amarras políticas. Eles chegam com armas, tecnologia de vigilância e, claro, muito capital. As promessas são sedutoras: construção de estradas, portos, ferrovias e estádios. Tudo isso com preços competitivos e, o mais importante, sem sermões sobre democracia ou direitos humanos. Essa abordagem chinesa é pragmática e direta. Eles não impõem condições ideológicas, focando puramente no negócio. Para um líder africano que enfrenta pressões internas e externas, a oferta chinesa soa como música. É a chance de modernizar o país sem ter que se curvar às exigências ocidentais. A China está construindo pontes, literalmente e metaforicamente, e com cada novo projeto, sua influência se aprofunda, redefinindo as alianças tradicionais no continente. E a Europa, a França e a União Europeia
que por séculos mantiveram uma presença dominante, especialmente na África francófona. Agora assistem a sua influência se dissolver. A era do pós-colonialismo está chegando a um fim turbulento. A saída das tropas francesas de países como Mali, Burkina Faso e Níger é mais do que uma simples retirada militar. É um símbolo poderoso. Simboliza o fim de uma era de domínio, onde a França ditava as regras. O sentimento anti-Francs cresce, alimentado por uma nova geração que não aceita mais a tutela de Paris. Essa perda de influência não é apenas política, é também cultural e econômica. A França, que via o Sahel como seu quintal estratégico, agora se vê marginalizada. A União Europeia tenta responder com pacotes de ajuda e iniciativas diplomáticas, mas parece estar sempre um passo atrás. A velocidade e a escala do avanço chinês, somadas à assertividade militar russa, deixam Bruxelas em uma posição reativa, lutando para manter a relevância em um continente que está claramente buscando novos parceiros e um novo futuro. Essa reconfiguração de poder transforma regiões inteiras. O Sahel, por exemplo, que antes era uma zona de cooperação diplomática e combate ao terrorismo liderada pelo Ocidente, agora se tornou um território de poder em disputa acirrada. De um lado, temos governos militares que tomaram o poder através de golpes, buscando legitimidade e apoio em Moscou e Pequim. Do outro, temos as potências ocidentais, tentando desesperadamente salvar os resquícios da democracia e manter alguma influência. Nesse cenário, a linha entre a diplomacia e a guerra fica perigosamente tênue. A região se tornou um palco, onde a busca por democracia caminha lado a lado com o conflito armado. Grupos mercenários, como o Grupo Wagner, ligado à Rússia, ganham espaço, oferecendo segurança em troca de acesso a recursos minerais preciosos, como o ouro e diamantes. A instabilidade se alimenta, criando um ciclo vicioso de violência e exploração, onde a população civil é sempre a maior vítima. Então, o que tudo isso significa para o futuro da África? Estamos testemunhando uma nova partilha da África, não com fronteiras desenhadas em mapas na Europa, mas com zonas de influência disputadas por superpotências. A diferença é que, desta vez, as nações africanas têm mais agência, mais poder de escolha. Elas podem jogar um lado contra o outro, buscando os melhores acordos para si. No entanto, esse jogo é arriscado. A dependência excessiva de um único parceiro, seja ele o Ocidente ou a China, pode levar a novas formas de subordinação. O grande desafio para os líderes africanos é navegar nessas águas turbulentas com sabedoria, usando essa competição global para impulsionar o desenvolvimento real e sustentável de seus povos, sem cair em armadilhas de dívidas ou comprometer sua soberania. O futuro do continente dependerá da capacidade de seus líderes de construir instituições fortes, diversificar suas economias e, acima de tudo, colocar os interesses de suas populações em primeiro lugar. É um momento decisivo na história. As decisões tomadas hoje em Washington, Pequim, Moscou e, mais importante, nas capitais africanas, irão moldar o destino de mais de 1 bilhão de pessoas nas próximas décadas. A África está no centro do palco global e o mundo inteiro está assistindo para ver qual será o próximo ato dessa saga geopolítica. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco esse cenário tão complexo. O que vocês acham? Qual superpotência sairá ganhando nessa disputa pela África? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. Vamos continuar refletindo, pois há décadas
assistimos a um jogo de xadrez global onde as peças são movidas por interesses geopolíticos, muitas vezes com consequências devastadoras. Superpotências competem por recursos, mercados e zonas de influência. E, nesse tabuleiro, a cooperação genuína parece um sonho distante. Mas e se eu te dissesse que, longe dos holofotes dos grandes conflitos, uma nova dinâmica está se formando? Uma dinâmica baseada não na força, mas na parceria. E o Brasil está bem no centro dessa mudança. Em meio a esse tabuleiro global, o Brasil surge com uma proposta diferente. Nada de armas, cooperação, enquanto o mundo parece focado em disputas territoriais e demonstrações de força. Nosso país está olhando para o outro lado do Atlântico com outros olhos. Acordos recentes com a Nigéria e outros países africanos mostram uma estratégia voltada para a agricultura, energia limpa, defesa e tecnologia. Esqueça a imagem de um continente que só precisa de ajuda. Estamos falando de parcerias estratégicas de igual para igual. O objetivo é claro: gerar oportunidades, criar empregos e fortalecer o crescimento mútuo. Pense bem, o que o Brasil tem a oferecer? Décadas de experiência em agricultura tropical, com tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que transformou o Cerrado em uma das regiões mais produtivas do mundo. Agora, imagine essa tecnologia sendo adaptada e compartilhada com nações africanas que possuem climas e desafios semelhantes. Não se trata de simplesmente exportar grãos, mas de exportar conhecimento. É sobre capacitar agricultores locais, aumentar a segurança alimentar e criar cadeias de valor que beneficiem as comunidades. É uma troca onde todos ganham. O Brasil ganha novos mercados para suas tecnologias e serviços, e os países africanos ganham autonomia e desenvolvimento sustentável. E não para por aí. Energia limpa. O Brasil é uma potência em hidrelétricas e tem avançado muito em energia solar e eólica. A África, por sua vez, tem um potencial solar e eólico gigantesco, ainda pouco explorado. A cooperação nessa área pode acelerar a transição energética do continente, levando eletricidade para milhões de pessoas que ainda vivem sem acesso a ela. Isso significa mais do que apenas acender uma lâmpada. Significa a possibilidade de ter uma geladeira para conservar alimentos, de crianças poderem estudar à noite, de pequenos negócios poderem funcionar e prosperar. É uma revolução silenciosa, movida a sol, vento e colaboração. A área de defesa também entra nessa equação, mas de uma forma diferente. Não se trata de vender armas para fomentar conflitos. A parceria foca em treinamento, tecnologia de vigilância de fronteiras e segurança marítima. Países como a Nigéria enfrentam desafios complexos, e a experiência brasileira no monitoramento de vastas fronteiras, como a Amazônia, pode ser extremamente valiosa. É uma cooperação que visa a estabilidade, a paz e a soberania, que são as bases para qualquer tipo de desenvolvimento econômico e social. Mas a pergunta que fica é: o que o Brasil ganha com tudo isso? Por que investir tempo e recursos em um continente que muitos ainda veem com desconfiança? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, complexa. Futuro. Será que a África pode ser a porta de entrada para um novo ciclo de prosperidade também no Brasil? Eu acredito que sim. Estamos falando de um continente com mais de 1 bilhão de habitantes, cuja população deve dobrar até 2050. A maioria dessa população é jovem, conectada e cheia de ambições. Imagine milhões de jovens africanos conectados, empreendedores, famintos por futuro. Eles não querem apenas sobreviver, querem viver com dignidade. Eles estão criando startups, desenvolvendo soluções locais para problemas globais
e estão ávidos por conhecimento, por parcerias, por oportunidades. Essa geração pode redefinir o destino de todo o continente e influenciar o nosso. Ao nos conectarmos com essa energia vibrante, estamos abrindo portas para novos mercados, novas ideias e novas soluções que também podem ser aplicadas aqui. Pense no potencial de consumo. À medida que a classe média africana cresce também a demanda por produtos e serviços. Produtos brasileiros, com nossa identidade cultural, têm um apelo enorme. Nossas novelas, nossa música, nosso futebol já criaram uma ponte cultural. Agora, podemos transformar essa ponte em uma via de mão dupla para o comércio e o investimento. Imagine empresas brasileiras de cosméticos, alimentos, moda e tecnologia encontrando um mercado gigantesco e receptivo. Isso significa mais empregos aqui no Brasil, mais inovação e uma economia mais diversificada e resiliente. Essa aproximação também é uma questão de identidade. O Brasil é o país com a maior população de ascendência africana fora da África. Nossas raízes, nossa cultura, nossa história estão intrinsecamente ligadas a esse continente. Ignorar a África é ignorar uma parte fundamental de quem nós somos. Fortalecer esses laços não é apenas uma estratégia econômica inteligente, é um reencontro com nossa própria história. É reconhecer as contribuições inestimáveis que a cultura africana trouxe para a formação do Brasil e construir um futuro onde essa conexão se traduza em prosperidade compartilhada. Claro, os desafios são enormes. A instabilidade política em algumas regiões, a falta de infraestrutura, a burocracia, nada disso pode ser ignorado. Construir essas pontes exige paciência, investimento a longo prazo e, acima de tudo, respeito. O erro histórico das potências coloniais foi chegar com respostas prontas, impondo seus modelos e explorando recursos. O caminho que o Brasil propõe é diferente. É o caminho da escuta, da construção conjunta, do entendimento de que cada país tem suas particularidades e suas próprias soluções. O desafio é escolher entre repetir os erros do passado com uma abordagem extrativista e predatória, ou construir alianças que promovam desenvolvimento humano e verdadeiro. A história nos mostra que o primeiro caminho leva a um ciclo de dependência e conflito. O segundo, embora mais difícil e demorado, tem o potencial de criar um futuro mais justo e próspero para todos. A África não é um país, é um continente diverso, com 54 nações, cada uma com sua riqueza cultural, seus desafios e suas oportunidades únicas. Tratar o continente como um bloco monolítico é o primeiro erro. A estratégia brasileira parece entender isso, buscando parcerias específicas como essa com a Nigéria, que é a maior economia do continente, mas também com países de língua portuguesa como Angola e Moçambique, onde a barreira do idioma é menor e os laços históricos são ainda mais fortes. Essa nova diplomacia, focada no sul global, na cooperação entre países em desenvolvimento, é uma alternativa poderosa à velha ordem mundial. Ela mostra que é possível construir um mundo multipolar, onde diferentes nações podem prosperar juntas, sem a necessidade de submissão a uma ou outra superpotência. É uma visão de mundo onde a solidariedade e o benefício mútuo não são apenas palavras bonitas, mas a base de uma política externa pragmática e visionária. O sucesso dessa empreitada não depende apenas do governo, depende de nossas empresas, de nossas universidades, de nossos artistas, de cada um de nós. Depende da nossa capacidade de enxergar além dos estereótipos e de reconhecer o imenso potencial que existe do outro lado do Atlântico. É sobre construir pontes humanas
antes de construir pontes comerciais. O que estamos testemunhando pode ser o início de uma nova era nas relações internacionais. Uma era em que o Brasil pode assumir um papel de liderança, não pela força, mas pelo exemplo. O exemplo de que é possível crescer compartilhando, de que é possível construir um futuro próspero em parceria com nossos irmãos africanos. A questão não é mais se a África será uma potência global, mas quando, e a escolha que fazemos hoje determinará se o Brasil fará parte dessa história de sucesso.